Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida em Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai então os vossos membros que estão sobre a terra, e possam mortificar em vocês a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Pelas coisas, por elas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo vocês andaram, quando ainda viviam nelas. Mas agora se dispam ou se despojai também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem e dos seus velhos feitos, e vocês já têm se vestido do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém? Cristo é tudo em todos. Aliás, esta é a palavra-chave da carta de Paulo aos Colossenses. Tudo por Cristo, nada sem Ele. Todas as coisas convergem, apontam, chegam em Jesus. A Ele a honra, a glória, a exaltação. Nós temos pensado nesta carta de Paulo, e nela temos aprendido demais, sobretudo como ser um cristão verdadeiro, como agradar a Cristo, como imitar a Cristo. Eu li uma frase, uma ilustração, que uma lagarta via uma borboleta passar por ela e na verdade voando, e aquela lagarta olha para aquela borboleta e diz: Deus me livre de ser um bicho desse, Deus me livre de me tornar um bicho desse. E eu achei engraçado essa frase, porque é exatamente o que a lagarta vai se tornar, uma borboleta, e vai voar, que vai criar asa. E o problema é que a lagarta, ela não consegue imaginar ela voar tão alto, né? Quando está acostumada a se rastejar. Eu lembrava, outro dia mesmo, eu contava aqui, de ainda menino, minha fase pré-adolescência. Quando criança, frequentei a igreja presbiteriana renovada, levado por minha tia, e depois na fase pré-adolescência, adolescência, porque eu me converti com 16 anos, eu não gostava de jeito nenhum daqueles crentes. Eu não gostava, eu não suportava aqueles crentes, principalmente porque eram barulhentos. Eu jogava pedra nas telhas, né, daquela congregação que era feita de tábuas e telhas de cimento, e a gente jogava pedra e corria ali e via as pedras quebrando aquelas telhas e caindo ali, às vezes até sobre aqueles irmãos que oravam e clamavam e faziam muito barulho. E eu dizia: Deus me livre de ser crente, Deus me livre de um diabo desse. Deus me livre, nunca vou ser crente, Deus nunca vai deixar eu ser crente, mas se eu for crente eu nunca vou ser dessa igreja. Ô povo chato e barulhento.
E eu me vi aquela lagarta dizendo: nunca, Deus me livre de ser borboleta. E quando a gente depara com isso, a gente vê o poder da transformação do Evangelho. O que o Evangelho faz com a nossa vida. Aquele homem que é cruel, aquele homem que não aceita o Evangelho, aquele homem que vive enveredado neste mundo vil, nas coisas deste mundo, ele olha e vê um crente, vê uma igreja reunida, ele não consegue compreender, ele jamais vai entender que ele está ali naquele meio, porque aquele não é um meio para ele. E a gente que está de cá e olha para essas pessoas que vivem dessa maneira tão dissoluta, a gente pensa às vezes com a nossa incredulidade: não, aquilo ali não tem jeito não, aquilo ali só Deus mesmo. E é Deus mesmo, o Evangelho faz a transformação. E Deus pega aquele homem que rejeita o Evangelho, Deus pega aquele homem que vive uma vida totalmente depravada, distante do Senhor, que vive nos piores vícios, no pecado, encharcundado no pecado, e Deus pega esse homem, por mais que ele não imagine isso, e por mais que as pessoas olhem ao seu redor e não vejam isso, e Deus transforma completamente a vida desse homem e faz dele cidadão do céu. Aquele menino, adolescente que disse que Deus me livre de ser um diabo de crente, hoje é um pastor nessa mesma igreja que ele desprezava. Isso não é por mim, mas é por causa do poder do Evangelho, de transformação. Eu não consigo imaginar hoje, porque eu não vi antes, eu não consigo imaginar hoje como é que homens vivem sem Deus, como é que homens vivem de uma maneira tão dissoluta, envolvido nas coisas dessa vida, como é que alguém se envereda distante de Deus. Eu não consigo compreender isso, porque o poder de Deus transforma completamente a vida do homem. Esse é o Evangelho. Conversão. Converte o homem, transforma completamente o ser humano que é buscado pelo Senhor e pela sua palavra. Nós estamos estudando essa carta, e no primeiro capítulo, Paulo divide essa carta em duas partes. O primeiro e o segundo capítulo, Paulo vai falar dos grupos, da religiosidade que não leva a nada, da religiosidade falsa, de pessoas que só têm um nome de cristão, mas não tem uma aparência, não parece com Cristo, não é seguidor verdadeiramente de Cristo, e então impõem muitas coisas, e tentam de todas as formas anular a Cristo, e confiam apenas nas suas obras, nas suas ações, nas suas atitudes. Pessoas que estavam ensinando uma filosofia em que o corpo que era mau deveria ser castigado, por mais que o corpo fosse castigado, dilacerado, então aí que havia a possibilidade da salvação, porque o homem é formado de matéria ruim e de espírito bom. Então você, para evoluir, você para crescer, você para ser salvo, você tem que castigar então o teu corpo, você tem que castigar o seu corpo para então alcançar a salvação, e anulava o sacrifício de Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós. Então uma religiosidade, uma aparência de espiritualidade, mas que não transformava, que não mudava. As pessoas eram incentivadas, inclusive: olha, não, a matéria é ruim, você pode viver dessa maneira, o importante é você evoluir no conhecimento, e então através desse conhecimento, dessa iluminação, através do conhecimento, você será salvo. Então você pode até ser crente, mas o sacrifício de Jesus não é suficiente, a obra de Jesus não é suficiente, você tem que fazer mais alguma coisa. E Paulo vai falar que esta é uma religiosidade fajuta, que não é verdadeira e que não salva o homem. Só Jesus Cristo salva pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Isso Paulo faz nos dois primeiros capítulos, e aí capítulo 3 e capítulo 4, que é a segunda parte da carta. Paulo vai falar sobre essa verdadeira conversão. Paulo vai falar então sobre a verdadeira salvação
salvação, o verdadeiro crente, a verdadeira igreja, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus. Paulo vai fazer essa aplicação, vai mostrar que a verdadeira conversão requer que não basta apenas o discurso e saber o que é certo. Paulo vai falar agora nos capítulos 3 e 4 que o nosso discurso deve ser correto, mas nós devemos demonstrar aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro através da nossa prática. Praticando isso, não basta falar de salvação, não basta falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não basta falar que Jesus é bom, que Jesus é único, não basta falar que Jesus é o verdadeiro Salvador. Nós precisamos viver como imitadores dele, demonstrando que nós já somos salvos com ele no dia a dia, enquanto cidadão, enquanto nós vivemos a vida terrena, devemos viver olhando para as coisas que são do alto, buscando as coisas que são do alto, sendo verdadeiros cristãos. E aí, Paulo divide então esse capítulo em 3 partes. Ele vai falar no capítulo 3, no versículo 1 ao 11, Paulo vai falar sobre a verdadeira conversão. Versículos 12 ao 17, Paulo vai falar sobre a verdadeira santificação. E por último, dos versículos 18 ao 25 até o 4, versículo 1, Paulo vai falar sobre o cristão e suas relações humanas, suas relações interpessoais. Como é que eu vou demonstrar? Na última parte desse capítulo, Paulo vai falar como é que nós vamos mostrar verdadeiramente que somos cristãos através dos nossos relacionamentos interpessoais. Hoje nós queremos falar justamente a primeira parte deste capítulo, que é sobre a verdadeira conversão, ou as provas de que verdadeiramente nós nos convertemos a Cristo. Nós somos transformados pelo Evangelho de Cristo. E quando é que nós provamos isso? De novo, eu quero trazer à tona isso. Não basta apenas ter um discurso de homem santo. Não basta apenas ter um discurso e falar que Jesus é bom, que Jesus é santo, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, que Jesus nos salvou. Não basta apenas dizer ou discutir que nós estamos em Cristo. Não basta apenas dar um discurso bonito e pregar, igual nós estamos fazendo aqui, o que é uma vida com Jesus, e comprovar isso à luz das Escrituras, expondo as Escrituras. Para verdadeiramente a gente precisa provar, ou a gente precisa demonstrar com nossa vida, com a nossa prática, se verdadeiramente nós já nos convertemos a Jesus. E primeiramente Paulo vai falar que para provar as nossas conversões, ou a nossa verdadeira conversão, é necessário que nós busquemos e desejemos mais as coisas do céu do que as coisas da terra. Onde está o nosso coração? Qual é o nosso maior anseio? Versículos 1 a 4, o apóstolo escreve: portanto, se vocês já ressuscitaram com Jesus, eu gosto sempre de parafraseando o texto, portanto, se vocês já estão em Cristo, portanto, se Jesus já alcançou vocês, portanto, se vocês entendem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, portanto, se vocês já foram salvos por Jesus Cristo, portanto, se vocês já foram resgatados por Jesus, portanto, se vocês já deixaram esta vida de pecado, portanto, se vocês já confessaram, se já aceitaram, se já confessaram com os lábios de vocês que vocês são salvos, que vocês creem em Jesus, se de fato vocês já tiveram o coração de vocês transformados em mãos, diz Paulo, portanto, se assim, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque vocês já estão mortos para as coisas que são da terra, e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
então também vocês se manifestarão em glória com Ele. O que Paulo está dizendo é que se verdadeiramente nós já nos convertemos, se a nossa conversão, se a nossa transformação é verdadeira, nós precisamos nos identificar com Jesus. Nós precisamos nos identificar com Jesus. Nós já morrimos com Ele, e se identificar aqui com Jesus, e Paulo começa a falar, se vocês já ressuscitaram com Jesus, mas antes Paulo vai falar que nós já morrimos com Ele, nós já estamos mortos nele, para o mundo e para os prazeres e para as limitações humanas, para as imundícias desse mundo. Isso deve ser mortificado em nós, e Paulo vai falar sobre pecados morais, pecados relacionais, e nós precisamos entender que pensar nas coisas de cima é a nossa identificação com Jesus. Jesus morreu, Jesus veio, Jesus se manifestou, Ele se humilhou, Ele se entregou completamente por mim e por você. Mais do que isso, Ele morreu, Ele assumiu a nossa culpa, Ele sofreu o nosso pecado e Ele cravou na cruz do Calvário. Nós pensamos nisso a semana passada, que Jesus cravou na cruz do Calvário os nossos pecados e Ele rasgou, Ele cancelou a nossa dívida, e isso foi por preço de sangue, de sofrimento. Então nós precisamos nos identificar com Jesus e morrer para os prazeres deste mundo. Pensar nas coisas que são da vida. Olha, é óbvio que a gente, enquanto ser humano, enquanto nós vivemos neste mundo, nós temos as nossas necessidades, e elas são essenciais para a nossa sobrevivência. A gente tem sonhos, a gente busca esses sonhos, mas o nosso coração não deve estar preso nessa vida, porque todas essas coisas cessarão, todas essas coisas acabarão, mas nós continuaremos na eternidade. É para lá, e é de lá que nós devemos pensar e ocupar o nosso sentimento. E isso demonstra o quão convertido nós cremos. A nossa esperança é a ressurreição e a vida eterna. Vocês já estão escondidos, vivendo para Cristo. Filipenses 1, versículo 21, vai falar sobre a vida que agora vivo. A vida que eu vivo na carne, vivo para Cristo, é para Ele que eu vivo. Jesus é a minha vida, pensando nele, me identificando com Ele, é procurando imitá-lo, é procurando servi-lo, é procurando olhar para as minhas limitações e os meus desejos, as minhas aptidões só me levam para as coisas e os prazeres da carne. Mas quando eu olho e lembro que eu já morri para esse mundo, os meus desejos são mortificados e o nome de Jesus é glorificado na minha vida, porque eu decido viver para Cristo. O que Paulo está dizendo é que nós não pertencemos a este mundo, mas nós buscamos a glória de Cristo para a nossa vida. Isso demonstra o quão convertido nós somos. Isso é prova da nossa conversão, quando nós buscamos e desejamos mais as coisas do céu do que as coisas da terra. Olha que nós colocamos aqui: buscar, desejar, ansiar mais pelas coisas do céu. Nós não estamos limitando, a gente não está eliminando a possibilidade da gente desejar, da gente buscar a nossa subsistência, a nossa vida, a realização dos nossos sonhos materiais. Enquanto nós estivermos aqui, nós devemos buscar essas coisas sim, porque isso foi deixado para nós devemos buscar essas coisas sim. Mas o que Paulo está dizendo é que nós não podemos buscar essas coisas em detrimento de quem Cristo é e da nossa vida celeste. Se eu não conseguir, irmãos, realizar os meus sonhos aqui na terra, meus irmãos, eu sou bem-aventurado, porque o sonho da eternidade já foi realizado, já é uma possibilidade verdadeira e concreta na minha vida,
verdadeiramente ressuscitados em Cristo, se vocês verdadeiramente se converteram, vocês não podem se apegar a essa vida. E Paulo diz: olha, se é somente para essa vida que esperamos em Cristo Jesus, somos os mais dignos de lástima neste mundo. Nós precisamos entender que a vida do céu é melhor do que a vida na terra. E alguns vão dizer: então eu quero ir logo para o céu, eu quero morrer logo. Não, eu quero viver para a glória de Cristo. Eu quero viver para Ele. Eu quero, quanto eu puder viver, eu quero viver com qualidade de vida e glorificando ao meu Senhor, porque eu sei que daqui a pouco Ele virá para buscar a sua igreja. E nós cantamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós devemos ansiar por isso. Provas de que verdadeiramente nós nos convertemos é quando nós abrimos mão das nossas vontades para fazer a vontade do Senhor. Versículos 5 a 9 dizem assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E o que Paulo vai falar agora dos desejos morais, ou dos pecados morais. Deixem, pois, mortifiquem os membros de vocês. Vocês devem estar mortos para a fornicação, para a impureza, para a afeição desordenada, para a vil concupiscência, para a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O Senhor já nos libertou dessas coisas. Aí o versículo 7 diz assim: nas quais também noutros tempos vocês andaram quando viviam nessas coisas. A gente já praticou tudo isso. Talvez nem todo mundo teve uma vida tão desenfreada, mas a verdade é que quando nós nascemos, já disse o salmista Davi, em pecado me concebeu a minha mãe. O apóstolo Paulo fala bem assim, que o meu pecado está sempre diante de mim, né? Aquilo que eu quero fazer eu não consigo, eu não tenho força para fazer, e aquilo que eu não quero fazer eu faço. Nós temos essa natureza pecaminosa, e essa natureza, por mais que tenha sido afogada nas águas do batismo, simbolicamente na conversão e na confissão pública, parece que sabia nadar, e de vez em quando vem com toda a força para querer nos dominar. E Paulo fala que nós devemos abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, e correr para Jesus, descansar em Jesus, saber que Ele já mortificou essas coisas, e Ele já nos diz em Sua palavra que tudo que nós precisamos para ter essa vida espiritual, essa vida voltada para o Senhor, essa vida que agrada a Deus, já foi providenciado pelo sacrifício de Jesus. Mas o estar sempre tentando e praticando essas coisas provoca a ira de Deus. O apóstolo João, que é chamado o apóstolo do amor, ele escreve o tema central da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí a gente fica somente com esses versículos, porque Deus é amor, e Deus, por ser amor, Ele não vai agir com ira contra os meus pecados. Ele já providenciou o meio para que eu fosse perdoado. Mas se eu tenho, aí diz, João encerra esse capítulo 3 dizendo: porque até agora permanece a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Até agora a ira de Deus permanece sobre aqueles que teimam em viver sob o domínio do pecado. A maneira como nós demonstramos verdadeiramente que nós nos convertemos
quando nós olhamos para o nosso passado, nós olhamos e somos capazes de contar, de nomeá-los, nós somos capazes de olhar e ver o que nós já fizemos, mas a gente faz com nojo e com vergonha tão grande, não enchendo o peito de orgulho, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fazia, acontecia, porque eu fazia dessa maneira. Não, a gente até lembra do que a gente, porque a gente nunca deve esquecer da onde a gente foi tirado, mas nós olhamos para aquele passado e vemos de onde o Senhor nos tirou, e a gente tem asco, a gente tem nojo, a gente tem tristeza de ter vivido daquela forma. E saber que de vez em quando esses desejos vêm com ímpeto contra a gente, mas nós devemos nos esconder em Jesus, nós devemos nos valer dele, porque ele conhece e sabe de onde nos tirou. Mas ele foi capaz de transformar a nossa vida. Os irmãos conhecem aqui, coincidentemente, que está conosco, o irmão Hermes, né, irmão Hermes? Deus sabe, os irmãos sabem exatamente, mas ninguém sabe como ele, de onde foi que Deus o tirou. Ele sabe o poder das amarras de um vício em drogas, por exemplo. Ele sabe o poder das algemas de alguém que vive dominado, que às vezes quer sair daquela situação e não consegue, mas quando o Senhor nos resgata, quando o Senhor quebra esses grilhões, nós sabemos o valor do Evangelho, da transformação em Cristo Jesus. E a gente até olha para trás e vê o que nós fizemos e como nós éramos, mas é para dar glória a Deus, porque Ele nos tirou daquela situação. Mas o velho homem está aqui, irmãos, e de vez em quando ele quer vir com toda a força, né? De vez em quando ele quer aflorar, ele quer tomar o rumo da nossa vida e quer decidir as coisas, os nossos desejos, mas libidinosos estão aqui e eles devem ser mortificados, e sozinhos nós não conseguimos. Devemos saber que Jesus é suficiente e Ele é quem pode nos libertar, nos dar a graça de viver para Ele e para a glória dele. Devemos lembrar que já morremos para essas coisas e nós vivemos para Cristo Jesus. Somente nele nós temos vida. Somente nele nós temos vida. Nós devemos saber, devemos ter consciência, estar sempre repetindo. De vez em quando a gente precisa olhar no espelho e dizer para aquele camarada que aparece lá do outro lado: você não vale nada, mas Cristo te valorizou. Você não tem valor nenhum, mas o Senhor te deu valor. Você está sempre querendo tomar o domínio e fazer as suas vontades, mas é em Jesus que você vence, é em Jesus que você é salvo, é em Jesus que você está de pé, é em Jesus que você não volta mais para aquele lamaçal, para aquele charco de lodo. Você só está liberto, você só está de pé enquanto você permanecer com Ele. Isso é conversão, irmãos, é ter consciência de que o Senhor já transformou as nossas vidas. E aí Paulo vai relacionar os pecados morais, os pecados de sentimentos e de princípios que a gente vai quebrando, e também, e todos eles o Senhor já nos libertou. Amém? Cristo já nos libertou, Cristo já nos salvou, e nós devemos então servi-lo com alegria. Por último, provas de que nós já nos convertemos e que a nossa conversão foi verdadeira. Paulo vai relacionar versículo 10 e 11. Nós procuramos imitar Jesus. Quando a gente procura imitar Jesus, versículos 10 e 11 diz assim: vocês já se vestiram do novo homem. Quero ler do 9. Não mintam uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho homem com os seus feitos. Aquilo que você praticava
com você. Não combina mais com você. Porque vocês já se vestiram do novo homem. E esse novo homem se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Segundo a imagem daquele que os criou. Próprio Cristo. Onde não há limitações, né? Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro ou cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e todos. Cristo é tudo e todos. O que Paulo passa a dizer agora, que se verdadeiramente vocês já ressuscitaram com Cristo, se verdadeiramente vocês já se converteram, se verdadeiramente vocês são crentes, vocês precisam buscar, vocês precisam se esforçar para ser um imitador de Jesus. No que, irmãos? Numa vida que agrada ao Pai. Jesus, durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério, ele sempre disse que a prioridade dele era agradar ao Pai, a prioridade dele era fazer a vontade do Pai, e ele se humilha diante do Pai, ele busca o Pai, ele serve ao Pai, ele cumpre a missão que foi dada a ele pelo Pai, ele procura então agradar, e o próprio Pai se manifesta a ele diante de todas as multidões, pelo menos em 2 vezes, e diz: este é o meu filho em quem eu tenho prazer, esse é o meu filho em quem eu me comprazo, eu tenho prazer nele. E nós devemos imitar a Jesus. E o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, como um filho que ama o Pai e quer imitar o Pai, quer ser igual ao Pai, quer parecer com o Pai, quer ser confundido com o Pai. E nós verdadeiramente precisamos mortificar o velho homem, nós precisamos saber que em Cristo nós somos renovados, nós precisamos saber que em Cristo não temos mais limitações, e nele nós podemos todas as coisas, mas nós precisamos ter humildes como Cristo. E ele diz: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, para ser como Jesus, amar como Jesus, andar como Jesus, falar como Jesus, servir como Jesus, se submeter como Jesus, porque ele fez tudo isso em obediência ao Pai, mas para atender e salvar a todos nós. E ele disse: eis que eu vos dei exemplo, para que tal como eu fiz, vocês também façam. Imitem a mim. Quando nós pensamos em conversão, a gente está falando sobre discipulado. Quando a gente pensa em conversão, a gente está falando de uma caminhada cristã em que a gente vai recebendo esse conhecimento de quem Jesus é e da sua obra, e é isso que Paulo está relatando nessa carta, da pessoa e da obra de Cristo, da suficiência da pessoa e da obra de Cristo. E o que Paulo está dizendo para esses irmãos em Colosso é: vocês não precisam de mais nada de sacrifício, vocês não precisam de nenhuma ideologia qualquer humana, de nenhuma doutrina que seja humana, vocês só precisam permanecer em Jesus, conhecer a Jesus e imitar a Jesus, porque nele vocês foram salvos. Então vivam uma vida, um comportamento diário, demonstre o quão salvos vocês são, o quão vocês creem nesse Jesus e creem na obra dele, vivendo desta maneira, agradando a Deus e mortificando os vossos desejos. Irmãos, o que nós temos feito no nosso dia a dia, a gente tem que perguntar: o que faria Jesus no meu Pai? Será que Jesus estaria nesse ambiente, curtindo esse ambiente? Será que Jesus estaria vivenciando este momento, essa situação, curtindo, se alegrando com esse momento? Será que Jesus faria ou teria essa atitude, tomaria essa decisão, agiria
Eu te garanto, se você perguntar isso, o Espírito Santo de Deus, que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, vai te dizer na hora: meu filho, sai dessa, isso não te pertence mais, isso não combina mais com você, isso não tem nada a ver com você. Vocês têm agora um bom nome para zelar, e esse bom nome não é o de vocês em primeiro lugar, não, porque vocês são o que são em Cristo Jesus. O bom nome que vocês têm para zelar agora é o nome de cristão, é o nome de servo de Cristo, de imitador de Cristo. Nós precisamos demonstrar isso na prática e não apenas no discurso, na fala, que nós somos de Jesus e que nós amamos Jesus e que Jesus é tudo para nós, como a gente canta nas nossas canções. A gente canta: abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida. E a gente, na prática, a gente está abrindo mão das coisas santas por causa de coisas tão corriqueiras, de coisas tão banais, de coisas tão insignificantes. Nós precisamos entender que verdadeiramente Cristo nos salvou. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ele nos redimiu, Ele cancelou a nossa dívida, Ele nos santificou, Ele nos transformou. Ele mudou, transformou completamente a nossa vida, para que nós sejamos servos dele, representantes dele, para que as pessoas olhem para nós e vejam a sua própria imagem refletida em nós, porque as nossas atitudes parecem, coincidem com as atitudes dele nesta vida, e nós estamos dessa forma renunciando às coisas desta vida e pensando nas coisas que são do alto. Isso é a demonstração da nossa verdadeira conversão, porque como conclui o apóstolo Paulo aqui nesse texto, Cristo é tudo em todos. Amém. Vamos colocar em pé, por gentileza. Vamos cantar.